Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Ensino Simples. Eu sou o Fabiano e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como você vai fazer contas dentro da sua planilha do Excel online. E antes de mais nada, a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar o Excel online acessando o navegador. Eu vou abrir aqui o Google Chrome, mas você pode abrir o navegador da sua preferência. Vou acessar então aqui o usuário, né, aqui do Chrome, porque a gente está fazendo a nossa aula. E nós vamos começar abrindo o Outlook, que é a forma que eu acho mais simples, né, para você acessar os aplicativos da Microsoft. E nós vamos vir aqui em cima, ó, no menu, e nós vamos acessar o Excel. E aí sim a gente vai entrar no Office 365 para a gente trabalhar com o Excel online. Então a gente pode ver aqui, ó, que dentro do Office 365, né, nos aplicativos de Excel, a gente tem a planilha que a gente trabalhou na aula anterior. Nós montamos esse boletim escolar, só que a gente vai criar uma planilha nova, um arquivo novo, né, para a gente trabalhar com as fórmulas dentro desse documento. Então a gente vai vir aqui em cima, ó, em pasta de trabalho em branco. E aí sim ele vai carregar essa planilha para a gente e você já pode aproveitar e fechar as outras abas se você estiver fazendo essa aula junto comigo. Lembre-se que é muito importante, eu sempre digo aqui nas nossas aulas, que se você fizer junto comigo, você vai aprender muito mais. Bom, aqui ele está perguntando algumas configurações, né, da experiência do Office 365, eu vou colocar aqui permitir, para ele permitir ali o acesso a algumas funções do Office 365. E pronto, estamos aqui agora na nossa planilha e a gente pode trabalhar com as fórmulas. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho o zoom para ficar mais fácil de você visualizar aí. Se você tiver de repente, né, pelo celular, você consegue visualizar de forma mais fácil aqui a tela junto comigo, ó. Então o que eu falei para você, né, no decorrer aqui do nosso curso é que nós temos então cada retângulo desse daqui é uma célula, ó. Isso daqui tudo a gente chama de célula. E cada célula tem o seu endereço, né? Então nós temos aqui, ó, as colunas. Então lembra que as colunas sempre estão na vertical. Então isso aqui são as colunas. E nós temos também as linhas. As linhas são na horizontal, ó. Então nós temos várias linhas aqui. E o cruzamento, digamos assim, né, das colunas e das linhas, nós temos a célula. Então a gente pode ver que essa célula aqui, ó, é a célula F, porque ela está na coluna F, e 3. Então é a célula F3, porque ela está na coluna F e na linha 3. Para você saber o nome de uma célula, é só você olhar aqui em cima, ó. Então aqui a gente pode ver na caixa de nome que nós temos a célula F3. E isso é muito importante porque você vai utilizar o nome das células para você montar aí as suas contas, para você conseguir fazer contas aqui no Excel. Então, digamos aqui, ó, eu vou colocar um valor aqui na célula A1, vou digitar aqui 10, e aqui na célula D1, pode ser na D1 mesmo, eu vou digitar aqui 12. Então, ó, coloquei dois valores em células distintas, ó, então nós temos dois valores aqui. E agora eu quero fazer a soma desses valores. Então, eu vou pegar como exemplo aqui na coluna G, digamos que aqui é que eu quero mostrar o resultado da soma, né, 10 mais 12. Então, como é que eu vou fazer essa conta aqui dentro da célula? Eu poderia muito bem colocar aqui um igual indica que eu estou fazendo conta. Poderia colocar aqui, ó, 10 mais 12. E pressionar Enter. Ele vai somar aqui para a gente, ó, ficou ali, ó, 22. 10 mais 12 é 22. Se eu clicar em cima da célula, eu posso ver aqui na barra de fórmula, ó, que ele fez aqui a conta, né? 10 mais 12, 22. Só que tem um detalhe muito importante, ó. Por quê? Porque aqui eu estou fazendo a conta direto na célula. Eu não estou pegando os valores que tem aqui, nem os valores que tem aqui. Eu só estou fazendo a conta dentro da célula G1. Então, montei a conta dentro da célula G1. Tanto é que se eu vier na outra célula aqui e mudar para 8, aqui não acontece nada. Por quê? Porque a conta está só aqui dentro da célula. Deixa eu voltar aqui para 12 de novo. Então, como é que eu faço agora a conta pegando os valores das células que nós temos aqui?
Então, eu vou dar um delete para apagar. Então, você pode ver que agora a célula está vazia, ó, igual aqui na barra de fórmula, está vazia. Então, eu quero fazer a conta agora da forma correta, digamos assim, né? Onde você pega os valores que estão nas células. Então, para eu fazer uma conta aqui dentro do Excel, eu sempre vou botar o sinal de igual. Tá? Então, o sinal de igual indica para o Excel que eu vou começar a escrever uma fórmula. Você pode visualizar ó, que aqui em cima ficou tudo inativo. A única linha que está ativa é a linha da fórmula. Ó. Ela ficou ativa aqui, ó, porque agora eu estou dizendo para o Excel, eu vou começar a escrever uma fórmula, uma conta, digamos assim, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou informar para o Excel em que célula está o valor que eu quero pegar. No nosso exemplo aqui, o primeiro valor, que seria o 10, ele está na célula qual? A1. Então, eu vou digitar aqui, ó, A1. Ó, percebe que ele já selecionou, então ele já encontrou essa célula. Agora, eu vou somar, então vou botar o sinal de mais, e eu vou pegar o outro valor que eu quero, que no nosso exemplo está na célula D1, como você pode ver aqui. Então, eu vou digitar D1, e olha só, ele encontrou a outra célula, o outro valor. Se eu pressionar Enter no teclado, agora sim nós fizemos a conta. Ó. Se você clicar em cima da célula, você vai ver que a fórmula está aqui, ó, A1 mais D1. Por que isso daqui é importante? Tá? Você pegar o valor da célula, né, e não fazer a conta dentro da própria célula. Porque se eu vier aqui ó, em qualquer uma das células e mudar o valor delas, ele atualiza o resultado automaticamente. Olha só que interessante. Então aqui eu posso colocar um outro valor, ó, e ele sempre fica dando esse resultado aqui para a gente. E é sempre o resultado correto, né, dos valores que nós temos aqui. Ó. Então eu posso trocando os valores aqui, que ele sempre vai dando o resultado correto aqui para a gente. Se a gente fizesse da outra fórmula que eu falei para você, né, só para você relembrar, ó, 10 mais 12 e pressionar Enter, ele também vai dar 22. Mas quando eu faço a alteração aqui ele não muda, porque aqui dentro, né, nós fizemos a conta dentro da célula. Nós não fizemos a conta utilizando a fórmula e pegando os valores das outras células, tá? Isso é muito importante que você entenda para você conseguir trabalhar com o Excel. E é basicamente assim que a gente trabalha com Excel. Vamos fazer uma conta diferente aqui. Em vez de fazer 10 mais 20 igual a 30, igual a gente fez aqui, né? Vamos fazer aqui embaixo 20 menos 10. Como é que a gente vai fazer essa conta? Então, eu vou botar o sinal de igual. Vou pegar, então, a célula, que é a D1. Lembrando ó, que o valor 20 está na D1. Ele não está na D2. A D2 está vazia. Então, eu vou vir na D1 menos, e agora eu vou pegar a célula A1, que o valor está lá na 1, né? Ó. Então, ele encontrou aqui os valores, quando eu pressionar Enter, ele vai mostrar aqui para a gente o resultado. Aqui na célula F, tá? Na F1, eu só vou colocar aqui soma, só para a gente não esquecer, subtração, embaixo a gente vai colocar multiplicação, e embaixo a gente vai fazer a divisão. Então, a gente vai trabalhar com esses três por enquanto. Eu só vou puxar aqui, né, aumentar um pouquinho a largura da coluna para a gente ter todas as palavras certinho aqui dentro da coluna, tá? Agora a gente vai fazer a multiplicação. Como é que a gente faz a multiplicação? Lembra, sempre que eu quero fazer uma conta, eu coloco o sinal de igual, tá? Então, agora eu vou fazer 10 vezes 20. Então, o que eu vou fazer? Vou aqui no A1. O vezes é o asterisco, tá? Então, você vai colocar asterisco. Não adianta você colocar X, tá? Tem que ser o asterisco. Você vai colocar a outra célula, que é a D1. Pressiona Enter e pronto, ó. 10 vezes 20 deu 200. E para divisão, como é que a gente vai fazer? Igual. A gente vai pegar lá, vamos pegar o 20 ali, né? Vamos pegar então o D1. E a divisão é a barra. Então, você vai utilizar aí no seu teclado, né? Você vai ver aí a barra. Você vai colocar agora o valor A1 e pressionar Enter. E olha só, nós temos aqui a divisão.
E o mais legal, como eu falei para você, ó, que se você mudar o valor aqui, ó, vou colocar 50 e pressionar Enter, os valores são atualizados automaticamente. Isso que é o mais interessante do Excel, né? Por isso que você pode trabalhar com essa tabela bem dinâmica, né? Você vai atualizando os dados, o Excel já vai dando o resultado para você dessas fórmulas que você vai fazendo com base nas células que você está colocando ali os valores. Olha que interessante. Então, agora a gente fez a adição, no caso aqui eu coloquei que soma, né? Mas é a adição, subtração, multiplicação e divisão. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar um valor aqui, vou botar 50 aqui, vou botar 40, vou botar 10 aqui e vou botar 30 aqui embaixo, para a gente conseguir fazer uma conta bem bonita. Agora nós queremos fazer o quê, ó? Agora a gente quer fazer esse valor vezes esse, mais esse valor vezes esse, tá bom? É isso que a gente quer fazer, ó. Vou até colocar outra cor aqui para você não esquecer, ó. Então, é o valor amarelo, um vezes o outro, e aqui a gente quer os valores, né, verdinhos, eu vou colocar dessa forma, só para ficar mais fácil da gente visualizar, tá? As cores aqui. A gente vai somar os dois valores e depois multiplicar pelo resultado da soma desses dois valores aqui. Como é que a gente vai fazer essa conta, né? Primeira coisa, sempre sinal de igual. Então, você vai colocar o sinal de igual. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar, então, o parênteses, porque lembra, eu quero fazer uma conta, né? E o resultado somar, né, com a outra conta, né? Então, eu já esqueci como é que eu tinha falado. Eu acho que eu falei certo, né? Esse vezes esse, mais o resultado desse vezes esse. Eu acho que eu tinha falado isso antes. Desculpa, gente, minha memória é péssima, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente quer fazer esse vezes esse, né? Então, a gente vai colocar aqui. Para multiplicação, não importa ali a ordem, tá? Mas eu vou seguir a ordem correta aqui, ó. Então, nós vamos colocar A6... Ó, ele já achou o valor. Se por acaso você colocar errado, né, ele vai mostrar para você que está numa célula vazia. Então, é só você apagar e colocar o 6. Então, nós vamos colocar mais. Na verdade, é multiplicação que eu tinha falado, né? Multiplicação, lembra que a multiplicação é o asterisco. O valor da célula A1. Então, nós vamos colocar A1. Vamos fechar o parênteses. E eu quero somar com o resultado na multiplicação dos valores que são verdes. Então, vou colocar mais, vou abrir parênteses novamente, vou fazer então aqui a multiplicação, né, 30 vezes 13, que no nosso caso aqui é a célula D19, ó, ele foi aqui na célula, vezes, e agora essa célula aqui que é a D1, então vou colocar aqui D1, fecha parênteses, e agora a gente pressiona Enter. E olha só, deu aqui o resultado 890, olha que legal. Então, a gente fez, né, o resultado ali da multiplicação desses dois valores e da multiplicação desses dois valores e o resultado, né, deu o valor 890. Nós podemos deixar isso, né, mais simples aqui para a gente conseguir entender, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, aqui embaixo a gente vai colocar o resultado na multiplicação. Então, eu vou colocar aqui, ó, sinal de igual. E aqui, como eu só vou fazer a multiplicação dos 50 por 10, eu não preciso colocar parênteses, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, A6 multiplicado, asterisco, A1. Pressiono Enter. Ó, dá 500. Agora, eu vou fazer a multiplicação do 30 pelo 13. Então, eu vou colocar aqui, ó, igual. Lembra, né? Aqui a gente está, ó, no D19, ó. Então, eu vou colocar aqui D19 multiplica o D1. Então, eu coloco o D1 e vou pressionar Enter, ó. 500, 390. E aqui eu vou colocar, né, essa soma, né, o 500 mais 390. Então, eu vou colocar aqui, ó, igual. Aí eu vou pegar, onde é que está o 500? Está no A8. Então, eu vou colocar A8. Opa, ó, A8. Agora sim eu peguei a célula certa. Mais, que eu quero somar agora. Vou pegar o D8. D8 igual, e deu
890. Então, tem várias formas de eu fazer a conta, né? Fazer a fórmula. Ó, desse jeito aqui é o jeito que a gente dividiu. Então, a gente primeiro multiplicou numa célula, deu um resultado, multiplicou na outra célula, deu resultado, e depois nós pegamos os resultados e fizemos a soma. E aqui a gente fez tudo numa coisa só, né? Então, a gente colocou entre parênteses ali as multiplicações que a gente queria fazer e depois os resultados dessas multiplicações ele somou. Né, isso que a gente fez, ó. Então deu o mesmo resultado. Né? Aqui eu juntei tudo numa única fórmula e aqui eu deixei separado. E lembra que a qualquer momento ó, que eu vim aqui e alterar, ele altera automaticamente em todos os lugares que tem ali, né, que estão pegando essa informação. Ó. Então ele está alterando de todos os lugares aqui. Olha só que interessante, tá? Isso é muito importante. Então agora a gente fez as contas, né, da forma mais hardcore possível, né? A gente foi digitando célula por célula, mas você pode deixar isso mais fácil para você. Então eu vou pegar aqui, ó, aqui na célula K14, é uma célula bem esquisita, né? K14. Eu vou clicar aqui no igual e digamos que eu quero fazer a soma, né, de todos esses valores aqui que estão coloridos, dos amarelos e dos verdes aqui, ó. Então eu vou colocar, em vez de eu digitar, né, A1, digitar A2, o que você pode fazer é clicar. Olha só, se eu clicar na célula, ele vai colocar, ó, a célula aqui. Fica mais fácil, né? Vou colocar o sinal de mais, vou clicar na outra célula que eu quero, sinal de mais, na outra célula, sinal de mais, e na outra célula, e agora eu pressiono Enter, e agora eu tenho a soma de todas as células, né, que são coloridas aqui dentro da minha planilha. Olha que interessante. Então, né, em vez de você ficar digitando ali as células, você pode muito bem ir lá e clicar em cima da célula, que é mais interessante ainda, tá bom? Então, você consegue fazer dessa forma. Outra coisa que você pode fazer também é colocar o nome da conta que você quer fazer dentro de um intervalo de números. Quer ver? Eu vou colocar vários números aqui, ó, né, entre os amarelos aqui. Então, eu vou colocar 10, eu vou colocar 20, 30, 65. Ó, vou pintar tudo de amarelo aqui para a gente ficar mais fácil da gente entender. Ó. Então, agora eu quero somar todos esses valores aqui. Eu poderia muito bem, né, pegar essa célula aqui, ó, e colocando ali, ó, colocar o sinal de igual, esse mais esse mais esse, eu vou fazendo um por um aqui, isso não tem problema, né, eu posso fazer um por um, opa, no final não tem, ó, vou pressionar Enter, ele deu aqui a soma, só que isso eu tenho que fazer, ó, um por um, você tá vendo aqui na fórmula, né, um por um, tem um jeito mais fácil da gente fazer isso, tá? A gente pode vir, eu vou vir até aqui do lado para ficar mais fácil de você ver, ó. Eu vou colocar o sinal de igual e agora eu vou chamar a fórmula que eu quero usar. Que fórmula que é essa? É a fórmula de soma. Eu quero somar os valores. Então, ó, adicionei aqui, soma, ó, eu escrevi soma. E você pode vir, você pode ver, né, que ele já traz vários tipos de fórmulas aqui, ó. Hoje a gente vai ficar nas fórmulas mais básicas, tá? Eu não vou me aprofundar aqui nesse monte de fórmulas mais complexas, tá? Vamos aprender primeiro o básico aqui na nossa aula. Então, nós vamos utilizar aqui, ó, a soma. Quando eu clico ali em soma, ele já explica para mim, ó, o que eu posso fazer aqui com a soma. Ó. Então, ele já dá um contexto para mim como isso vai ficar. Você pode observar que ele já abriu o parênteses aqui. Ó. O que eu posso fazer agora? Eu posso vir aqui, ó, no A1, clico com o botão esquerdo e arrasto para baixo. Ó, você viu que ele selecionou do A1 até o A6. Então, agora eu estou dizendo para o Excel que tudo isso que eu selecionei é para ele somar. Só que antes de eu apertar Enter, eu preciso fechar o parênteses que eu abri. Tá? Deixa eu só fechar ele aqui. Ó. Então, agora sim, ó, o que eu estou dizendo aqui nessa fórmula? Que do A1 até, os dois pontinhos significa até. Do A1 até o A6 é para ele somar. Então, quando eu pressionar Enter, ele fez a soma para mim. Olha a diferença aqui da fórmula, ó. Uma fórmula bem mais simples e essa daqui é bem maior. Ó.
Imagina se eu tivesse ali 100 linhas que eu precisasse somar. Ia, né, ter uma linha gigante aqui, né? Uma tripa de célula que eu estou somando. E aqui é muito mais simples, ó. Então eu só coloco soma, seleciono as células que eu quero e ele soma. E isso não vale só para a soma que a gente faz assim. Eu poderia selecionar tudo aqui se eu quisesse, tá? Eu vou colocar os valores aqui, ó. 10, 20, 45. Vou colocar aqui do lado 80... 52, eu estou colocando números aleatórios aqui, tá? 1, 4 e 7. Digamos que eu quero somar toda essa galera aqui, ó. Como é que eu vou fazer? Vou vir aqui do lado, vou vir aqui embaixo, na verdade, ó. Vou colocar então soma, vou abrir parênteses, vou selecionar toda essa galera, ó, selecionei todo mundo, vou fechar parênteses e pressiono Enter, e ele fez a soma de todo mundo aqui pra gente, ó. Então agora eu estou somando todo mundo aqui com uma fórmula bem simples, olha só. Bem simples a minha fórmula. E o mais legal é que se eu trocar qualquer valor, ele atualiza automaticamente aqui o meu resultado. Olha só que legal. Então é assim que você vai trabalhar com fórmulas aqui dentro do Excel, tá bom? Isso é muito importante que você entenda como funcionam aqui as fórmulas, tá? E quando você clica, né, fica muito mais fácil, então, de você, então, acessar ou saber qual é a célula que você vai utilizar. Vamos fazer uma coisa aqui, ó. Digamos que eu quero saber a média, né, desses valores aqui, ó. Como é que eu vou saber, né, para encontrar aqui a média desses valores, né? Ou seja, o que é a média? É a soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores que eu tenho, né? Então, ele vai somar todo mundo e dividir por 6, que são 6 valores que eu tenho aqui. Então, eu vou vir aqui embaixo, ó, na A10 mesmo, vou colocar igual, vou digitar aqui média, média, e sim, é importante que tenha acento, tá? É importante que você digite com acento. Se você digitar média sem o acento, talvez ele não entenda. Vou, então, agora selecionar. Ó, não deu certo. Por quê? Porque eu não abri o parênteses, tá? E esse errinho é muito comum, né, você fazer, e você vai ver essa coisa aqui, minha nossa, acabou o planeta, né? Acabou o meu computador, o que eu vou fazer? Calma, se acontecer alguma coisa assim, né, se der uma mensagem que você não estava esperando, provavelmente você errou a fórmula. Como é que você vai fazer para corrigir? Você pode vir aqui por cima e digitar aqui em cima, ou você pode dar 2 cliques em cima da célula que você volta aqui para a edição da fórmula dessa célula. É como se você estivesse entrando nessa célula para fazer a edição. Por quê? Porque se eu só der um clique aqui, ó, e digitar qualquer coisa, eu vou digitar um 2, ó, ele apaga tudo e vai ficar o 2 ali. Então, tudo que você tinha digitado ali morreu, vai ficar o 2. Quando você dá 2 cliques na célula, significa que você está entrando naquela célula para fazer a edição do que tem ali dentro, tá? Deixa eu só clicar fora aqui e eu vou dar um desfazer para voltar o errinho aqui para a gente corrigir, ó. Então, agora o que eu vou fazer, né? Eu quero editar essa célula aqui que está com erro. Dou 2 cliques em cima da célula para a gente entrar na célula e agora eu vou colocar o parênteses, vou abrir parênteses, né? Agora sim, ó, eu posso selecionar, vou fechar os parênteses, vou fechar parênteses e quando eu pressionar Enter, ele vai dar a média aqui para mim, ó. Então, o que ele fez aqui? Ele somou esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Como são 6, como a gente pode ver aqui, né? São 6 números, ó, 2, 3, 4, 5, 6. Ele somou todo mundo, dividiu por 6, que dá esse valor aqui, ó. Então, aqui a gente fez a média, olha só que interessante. E você já pegou que a gente pode utilizar essa média lá no nosso boletim, né? Então, a gente consegue trabalhar aqui com a média lá no boletim. Você pode fazer isso para qualquer célula aqui, tá? Eu vou vir aqui nessa célula, ó, vou colocar aqui o igual, vou digitar média de novo aqui. Vou abrir parênteses, não vou esquecer. Opa, eu fechei, tem que abrir. Vou abrir aqui o parênteses, vou selecionar toda essa galera aqui, ó. E agora eu vou fechar o parênteses e pressionar Enter. E agora, ó, ele somou todo mundo aqui, né? Todos esses números ele somou e ele dividiu por 9, porque são 9 números que eu tenho aqui, ó. E dá esse resultado. E novamente, ó, se eu alterar
Qualquer valor aqui, ele atualiza automaticamente aqui o resultado, porque a gente está pegando o endereço da onde está o valor, que célula que está o valor, e não digitamos o valor aqui, ó. Então, por isso que é importante que você entenda, tá bom? Então, pronto, agora você já entende como funcionam as contas aqui dentro do Excel e como você vai fazer para fazer essas contas, né? Fazer essas fórmulas. Agora, a gente pode voltar lá no nosso documento do boletim escolar e colocar agora as médias, colocar as somas e tudo mais lá no boletim, o que você acha? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos vir aqui então no menu de opções. Vamos acessar então o Excel aqui novamente. Se você quiser, você pode salvar aqui essa pastinha que a gente tá? Como pastinha 1. Você pode colocar ali minhas primeiras contas no Excel, né? Só para você, né, sempre que precisar consultar, volta nessa planilha aqui que você vai lembrar como é que você fez aqui as contas, tá? Então eu vou salvar essa planilha com esse nome, vou fechar aqui a aba para a gente voltar aqui para o Office 365 e vamos abrir aqui então a planilha do boletim escolar. Se você está caindo de paraquedas aqui na playlist do YouTube, tem todas as aulas desse curso, tá? A aula anterior eu ensinei você a montar essa planilha que você está vendo do boletim escolar. Então, se você quiser aprender, né, quiser fazer junto com a gente, assiste a aula anterior, aqui embaixo tem a playlist para você aprender como monta essa planilha aqui do boletim escolar, tá bom? Então, aqui nós temos o seguinte, ó, nós temos as notas, como você pode ver aqui, e nós temos aqui, ó, uma coluna de média de cada uma das notas das matérias, né? E a gente tem aqui a média do trimestre também que eu fiz, tá? Então, como é que a gente vai fazer a média desses valores aqui? Como eu falei para você, a gente pode fazer da seguinte forma que eu acabei de ensinar para você, né? Coloca lá, então, o sinal de igual, digita a palavra média, abre parênteses, seleciona da primeira nota até a última nota e você vai fechar parênteses. Lembre, aqui a gente quer a média da matéria matemática, então eu só vou selecionar na linha, tá? Aqui, ó, do B5 até o E5, que eu só quero a média da matemática. Pressiono Enter e tá aqui a média em matemática da matemática, aqui, né, do aluno, né, da matemática, 9,3. Quero fazer a média aqui de baixo. Tem outra forma de você fazer a média também, tá? Eu vou mostrar para você, ó. Você pode colocar o sinal de igual. E aí, primeiro, eu quero fazer a soma. Se eu quero fazer a soma, eu vou colocar entre parênteses. Então, eu vou colocar aqui, ó, parênteses. Vou somar aqui as notas. Então, eu vou colocar essa nota, essa célula, na verdade, né? Mais essa, mais essa, mais essa. Vou fechar o parênteses. E como eu quero a média, eu preciso dividir pela quantidade de notas que eu tenho aqui. São 4 notas que a gente tem aqui, né? Tem 4 trimestres aqui. Então, eu vou colocar barra 4. E isso também vou chegar na média. Então, primeiro o Excel vai somar todo mundo, né? Todas as notas, depois vai dividir por 4. Vou pressionar aqui Enter, ó. Também deu a média aqui de português. Então, tem várias formas de você utilizar as fórmulas dentro do Excel, olha só. Nós podemos fazer dessa forma, que fica bem mais simples, né? Bem mais condensada ali a fórmula, ou você pode fazer dessa forma também, você também vai chegar na média. Vou então escolher aqui a parte de baixo, eu vou colocar na fórmula mais fácil, tá? Que é aquela que a gente digita a palavra média. Ó, abro ali parênteses, não esqueça de abrir o parênteses, seleciona as notas, lembrando, é só as notas, tá? Se você pegar geografia junto, eu vou pegar aqui só para você ver, ó, vou pressionar Enter, ele colocou aqui a média, tá? Mas aqui a gente pegou a célula errada, a A7, tá? Então, o que você vai fazer? Não é a A7, você tem que ir na B7, que é a célula correta, né? Ó, B7, aí sim eu peguei a célula correta, tá bom? Então, você viu como eu editei, ó? Eu dei 2 cliques em cima da célula, ó, abri, entrei na célula, né? E aqui eu fiz a edição, ó. Então, o que eu alterei aqui? Tava A7, eu só troquei a coluna, né? Ele tava aqui, ó, na A7. Eu queria que ele fosse para B7. Então, mudei aqui só a letra B, né? A coluna, e ele pegou a célula correta. Depois que eu fiz a edição, pressiono Enter e pronto, ele faz a alteração da fórmula.
Vou fazer aqui de novo, média. Vou abrir parênteses, não esquece. Seleciona aqui as notas, lembra que é somente as notas. Fecha parênteses e aperta Enter. Vamos fazendo de baixo aqui, média, abre parênteses, seleciona as notas e fecha parênteses. Deixa eu só fechar aqui a Microsoft pedindo a minha opinião aqui. Deixa eu só dar um cancelar aqui, Microsoft. Por favor, eu estou no meio da aula. Pronto, ó, fizemos a média de todas as matérias. Ó. Então, a gente fez a soma das notas, né, dividido pela quantidade de notas que deu aqui as médias. Agora, a gente quer fazer o seguinte, ó, a gente quer fazer a média do trimestre. Então, eu vou somar todas as notas, né, do trimestre. Então, como é que a gente vai fazer isso? Coloca ali igual, digita então média. E agora a gente vai pegar a coluna, né? Então, vou abrir parênteses. Só que agora a informação aqui fica atrapalhando a gente. Ó, como é que a gente vai fazer? Por isso que é importante você saber digitar as células, o endereço das células. Qual é a célula que eu preciso? Eu até poderia clicar aqui na célula, tá? Mas só para a gente praticar, qual é a célula que eu preciso? Eu preciso, ó, da B5, né? Que é essa célula aqui, ó. Então, eu coloco aqui, ó, B5, 2 pontinhos. Qual é a célula que eu preciso? A B9. Então, eu vou colocar aqui, ó, B9. Fecho parênteses, é importante. E pressiono Enter. Ó, você pode ver, ó, que ele pegou as células que eu quero. Ó. Pressiono Enter e pronto. Ele fez aqui, ó, a média agora desse trimestre, tá? Aqui é só do trimestre. Vamos fazer a mesma coisa aqui na coluna do lado, né? Na célula C10. Coloca ali o igual. Eu vou colocar aqui o igual, abre parênteses. Vou selecionar aqui pelo cantinho, ó. Clica, arrasta, ó. Fecha parênteses, pressiona Enter. Novamente aqui, igual. Vou digitar aqui então média, abre parênteses. Eu sempre estou errando aqui os parênteses. Seleciona, fecha parênteses. E aqui também, vamos pegar a média. Enter e pronto, ó, fizemos a média aqui do trimestre desse aluno. Olha só que interessante. Então é assim que você trabalha com médias, ou melhor, com fórmulas aqui dentro do Excel. É assim que você faz conta dentro do Excel. Lembrando que a gente não precisa salvar, que ele salva automaticamente, né? Então a gente pode ver, ó, que já está salva aqui a nossa planilha. Então você pode fechar a planilha que nós concluímos a nossa aula de hoje. Se eu te ajudei com esse vídeo, não esquece, deixa aquele like, compartilha esse vídeo com os amigos, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e até a próxima.